Alô, alô, alô. Boa noite a todos, boa noite. Sejam bem-vindos. E aí, gente, boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite, C. Almeida, Rodolfo Furtado, professor Daniel. Entre ele. Opa! E aí, Opa! chefia? Tudo bem, jovem? Como vai? Beleza? Tudo Tranquilo? bem. Gostaria Ô, de, Daniel, gostaria não é de lembrar sábado que hoje, hoje. cara? Pois é, isso que eu ia perguntar. Gostaria de lembrar que hoje é sábado. Gostaria de Hoje, lembrar. hoje, hoje paga hora extra, hein? Ah, é? É bandeira 2 É. hoje? Hoje é bandeira 2. Hoje é Tá bandeira 2. bom, Deixa eu botar tá aqui, ó. bom. Plantão. Já perdi a conta. 10 dias de conflito já? Hoje é o dia 10. Esse dia é o dia 10. Plantão. 10º dia de guerra. 10º dia de guerra. Selos à venda. Ô, Daniel, se essa guerra dura 20 anos, igual a guerra lá do Afeganistão, Pô, passa cara. 20 anos fazendo live aqui? Pô, sei lá, cara. Acho que a gente pode falar, a gente pode conversar sobre isso, né? Talvez seja. Temos que, temos que ver isso aí, né? Tem Senão que ver começa a isso aí, né? virar trabalho análogo à escravidão, porque, É porra, aí não rola isso. também, né? É isso, cara. Burning out. Pessoal, ontem a gente falou, temendo o nosso burning out. É, o negócio começa a ficar perigoso, perigoso. Vamos chegando, gente. Boa noite a todos. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos ter aqui mais um dia para acompanhar aqui, né, Tanguy? Hoje foi sábado, mas aconteceu coisa, hein? Quero comentar Messier Putin. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Cara, o E, Putin. aliás, não, Putin não. Ah, Eu tenho uma denúncia gravíssima a fazer hoje. qual denúncia é essa? Não, Vai ser isso no aí momento correto, é isso? vai ser em momento oportuno. Momento oportuno. Aliás, eu quero falar sobre Nastia, hein? Você vai falar sobre Nasty? fiz uma investigação completa. Que informação! Ontem eu prometi que eu ia. Aqui eu prometi ontem que ia descobrir que era jovem, a jovem Nastia. Fiquei Ela tá com preso. quantos anos, né? Descobriu quantos anos ela tá agora, cara? Rapaz, eu não sei quantos anos ela tem, mas eu fiquei preso nos vídeos dela. Fiquei preso nos vídeos dela. Você viu o pai dela, cara? O pai Vi o dela, pai dela, cara, vi o pai dela. não tem cara de mafioso russo. Toda vez que eu olho pra ele, Total, eu falo assim, cara de total, mafioso. cara. Aquilo é Isso deve oligarca ter russa, não me engano. enriquecido, é. Como é que enriqueceu aquilo ali? Eu É, fico me perguntando. Enriqueceu como aquele homem? Pois Mas, é. mas temos informações. Temos informações sobre Nash. Nash tem 8 anos, tá aqui? 8 anos. Acabou de fazer 8 anos. Fez agora em janeiro. 8 anos, tá aqui. É, tem que ela E nasceu em tem 80 2014. milhões de seguidores. Ela tem 10 milhões de seguidores para cada ano da vida dela, é isso? O canal dela é o Like Nastia. Like Like Nash, Nastia. exatamente. Like Nash. E a Nastia, rapaz, nasceu em 2014. Rapaz, em 2014 tu já era velho, cara. Já, em 2014. 2014 eu já estava pronto para começar o Petit Jornal. É isso aí. O Petit Jornal tem 6. Está indo para 6 anos. É complicado. Rapaz, a Nastia nasceu, já chegou a 80 milhões de seguidores no seu canal e o Petit Jornal tá ali, tá Tá ali. ali. Honestamente, mas não chegou a Honestamente. 80, mas não chegou a 80 milhões, né, cara? Não chegou. Não chegou a 8 milhões. Também não chegou a 800 mil. Né? Também não chegou a 80 mil também. Quem Mas sabe assim, em a gente breve. está. A gente tá A gente está no crescendo. caminho aí. Está crescendo, Honestamente, exatamente. vamos crescendo ali devagarzinho, fazendo um trabalho honesto, que a gente vai. O pessoal está perguntando quem é Nastia. Gente, Nastia é Vamos um falar. fenômeno da Vamos internet. falar sobre ela. Foi Vamos falar tema, sobre ela. É, Foi tema ontem do plantão. Foi tema ontem do plantão. Tangui trouxe Nastia e hoje eu vou trazer isso. complementos. Eu prometi complementos, fiz Pois uma é. investigação completa e tal sobre Quem me Nastia. apresentou Nastia, Daniel, deixa eu te, te responder quem me apresentou Nastia. Foi Ah, minha filha, tá? Dora. Dora Ah, Dora. navegando aí nos YouTube da vida, descobriu Nastia. E Nastia tem um negócio, Daniel, porque ela assim, é russa, Ah, mas ela tem em tudo quanto é língua. Porque assim, ah, sacaram que não adianta botar legendado para criança. Assim, a Dora tem 6 anos. Se amarra, adora. Então tem todas as línguas. Aí tem um dia que ela pô. encontrou lá, a Nastia estava falando em mandarim. Ela Eu falou assim, vi pai, isso. Eu vi, eu e, vi. e a Dora ficou decepcionadíssima, porque para a Dora, a Nastia é brasileira. A Nastia mora Ah, aqui. rapaz. Mora aqui, em algum lugar por aqui, Ela assim. Algum dia ela. ficou decepcionada que não era brasileira, é Não, isso? ela se sentiu traída, que a menina não fala só português, né? Que a menina Ah, fala gente. do tudo quanto é língua, entendeu? Então, assim, foi um baque aqui em casa, sem saber que O... Nastia não é um Não era negócio brasileiro. exclusivo do Brasil. Não Ô, é do Brasil. Tangui, informo que Maria Beltrão está assistindo nossa live. O pessoal está aqui pedindo para Tata Werneck correr na nossa live.
Cara, eu preciso encontrá-lo em algum momento e provar que você existe, cara. Eu preciso. É, pois é. Isso é algo que vai curar, né? Porque ela, Uma naquela. chaga. Uma Não chaga. acreditou. Não Mas acreditou, cara. você sabe quem mais não acredita que eu existo? Quem, cara? O Twitter. Sério? Eu pedi pela terceira vez já a verificação do Twitter. Daniel, eles não dão 2 horas para negar. Assim, eu Porra, peço, aí os caras boto lá os todos os cara, dados. pô, não espera nem um Porra, dia. Porque é aquela não, coisa, pô, vou avaliar. não. Não, tô vendo, vou ver aqui. Aí Nem eles falam isso, cara. assim: temos 15 dias para avaliar. Aí eu fico esperando, porra, 15 dias eles vão ter 15 dias para ver se, porra, eu existo ou se eu não existo, né? Pois Cara, é. dá 2 horas. 2 horas eu entro lá de novo. Negado. Sinto muito, você não pode pedir ao longo dos próximos 30 dias, tem que esperar aí. Falei, gente, Pô, mas, porra, eu tô em tudo quanto é lugar, cara. Eu tô dando entrevista aí só para avisar o pessoal da Globo News aí que talvez eu não exista. Né? Então, pode ser. assim, Pode segundo o ser. Twitter, eu não existo. Ó, e segundo a Tata Werneck, você é fruto da minha imaginação. Pode ser também que Pode seja ser verdade também. isso Pode ser também. também. Pode ser, Pode ser pode ser. também. É verdade. O Tanque sabe que hoje eu fui dar entrevista para a TV chinesa e eu fui de bermuda, né? Que eu sou uma pessoa ousada, né? Eu sou Ah, Daniel, ousado. não faz isso, não. Você me Eu sou mata de ousado. vergonha. Eu sou Daniel, ousado. pô, cara, eu Eu vi a sou foto. ousado. Eu falei, não, eu Maria não tô Beltrão, acreditando que isso rapaz, tá Maria Beltrão não acontecendo. aceitou, não, cara. Maria Beltrão Pô, mas nem eu aceitei. me ligou brigando comigo, cara. Brigando comigo, inadmissível, que ela é contra. Pô, é difícil, cara. Porra, Daniel, a Pô, gente tentando projetar uma imagem boa do Petit Jornal, você me aparece de bermuda na China, cara. Mas Porra, isso é um mas absurdo, estava de cara. camisa social bem passada, tava ali. E só apareceu da Não, barriga para cima, é o que importa. O que importa é não, que um apareceu da barriga horror. para Um cima. horror. Não tem E, condição. pô, mas eu tava ali, cara, fazer um trabalho honesto. A menina disse que a entrevista vai ser vista entre 350 e 400, por 350 e 400 milhões de pessoas. É sério, não é piada. Você divulgou o programa de apoio lá, Daniel? Cara, eu tentei, mas pô, ficou difícil. Se 0,001 dessa galera apoiar o Petit Jornal, a gente bate a Nasty, cara. A gente Pô, chega não na é, Nasty ali. cara? Pô, não é? Eu fiquei um pouco em choque quando ela falou, não, Daniel, é um canal de TV fechado e tal, mas a gente é visto aí diariamente por 350, 400 milhões de pessoas. É um canal muito focado em mercado, em business, né, e tal. Aí eu achei impressionante, Tanguy. Eu Eu dei uma achei... entrevista outro dia pra TV portuguesa, né? Parece que umas 4 ou 5 pessoas me assistiram lá, na correlação aí. Umas 4 ou 5 pessoas. o Daniel, pessoal tá Maria reclamando Beltrão tá pedindo pra entrar, pra dar um recado de 1 minuto. O que que Ah, você acha? por favor. Acho que é válido. Vamos botar ela, por Deixa ela favor. entrar. Pessoal, já vai começar o bate-papo. O bate-papo não, o plantão. Só um segundo, Já faz esse vamos favor pra gravar um gente. podcast. Já vamos gravar, só um minuto. É bem rápido, não é nada Ah, demais. Maria Beltrão do táxi. Veja você. Vai lá, Maria. Isso aqui é o Chico Speed. Ô, Chico, tudo E aí, bem? Chico? Nós estamos verificados, eu e o Chico Speed. Olha só, Pois é, olha aí. recado número 1. Ninguém de nome Tanguy é real. Eu não te verificava se eu fosse isso. Tanguy Faz sentido. Faz sentido. Recado número 2. Daniel, nunca mais me apareça em nenhuma televisão japonesa ou chinesa com aquela roupa, aquela meia chechelenta pra Maria, fora. não pode aparecer nem em TV universitária, Maria, daquele jeito. Não pode. Senão vou fingir que eu não te conheço, numa boa total. Porque pega mal pra mim. Nem TV Maria, do prédio. foi filmado da barriga para cima. A menina me garantiu, claro. Garantiu que foi Porra, da mas é barriga para óbvio, cima. né, Daniel? Ela ia fazer o Mas quê? não é isso. Óbvio. Você circulou em algum lugar com aquela vestimenta. Você esteve em lugares com aquela Não meia. pode, não pode. Olha não aí, pode. gente. Não tem Não, condição. lamentável. Não tem condição. Meia invisível, por favor, vamos comprar. Vamos comigo, você é sua personal shopper. Ah, por favor. E Será um pronto, é prazer. só isso, menino. Gente, compra selinho aí, porque eu nem sei qual é a Selos. aula de hoje. Eu tô chegando no restaurante, queridos. Lamento muito não Ah, poder que coisa. A gente tá indo já, Maria. Segura o lugar pra gente que a gente Segura o tá lugar indo. que a gente tá indo já. Segura aí. Até Ah, já. mas não vou mesmo. Não vou mesmo. Porque o Daniel não coça a carteira. O Daniel finge que esqueceu a carteira. É verdade. Isso aí Gente, sempre foi isso, assim, Maria. gente. Que Sempre Eu foi tô assim. esperando. Olha, o Daniel já deve ter ido na minha casa umas 7 vezes. Ah, Sabe quantas? Mas eu aí fui falha à sua também, tá, residência dele? Maria? Deu intimidade Ah? também, tá, Maria? Deu intimidade também, não era pra fazer falha sua Olha também. aí. Mas segue aí. É verdade. E é tratado a pão de ló, tá? É tratado a é pão verdade, de ló. isso é verdade. É E verdade aí, mesmo. sabe quantas ele me chamou para casa dele? 0. Maria, Eu vou- você. Não é verdade. Já chamei várias vezes, você diz que eu moro longe. Que você não vem aqui porque eu moro longe. Imagina, isso é tudo mentira. Olha o Luciano aqui, estão perguntando, amor.
Olha aqui, Ô, ó. Luciano. E aí? Abração, Tanguy. Ó, o Daniel E aí, não vou mandar Luciano? abraço, não, que ele não merece, entendeu? É isso aí. Vamos deixar bem Tem que marcado isso ser aqui, punido por Luciano. aquela roupa. Depois conta para os seus seguidores o que eu fiz com você num certo restaurante do Rio de Janeiro. Ah, eu vou contar. Eu vou Quero ver contar. se você tem coragem de dividir isso Gente, com os seus eu seguidores. divido, não tem nenhum problema. A Maria, eu cheguei no É, restaurante, ela falou: não, não, por favor, fica de pé. Fica de pé. E aí ela começou a fazer uma avaliação da minha vestimenta para os não, muito presentes. pior que isso. Eu pedi para os garçons barrarem ele de Ah, maneira outra séria. coisa. A outra Eu coisa, falei é assim, eu te verdade. imploro, tem 3 garçons muito meus amigos, eu falei, eu imploro vocês, vai chegar um amigo meu, Daniel Souza, não conhecia bem, falou assim, barra e diz que não pode entrar. Ele foi Gente, humilhado. eu me aproximei da entrada do restaurante, o cara fez assim, ó. Oi, peraí. De longe já. Falou, peraí. É, Que mas isso? quem inventou Tá isso indo também? aonde? Otávio Tá indo Guedes. aonde? Com essas vestimentas. Eu acho que nem de bermuda ele devia estar, hein? Pois é, Ele você mostrou imagina. Tava sim. identidade, falou o Tá. nome 10 Tava de vezes. bermuda? Não, a Eu bermuda, tava. se ela, ele estava com uma bermuda, mas se ela tivesse compondo uma parte de cima que tivesse alguma relação nesse planeta, não tem problema. Só que a parte de cima não se dava com a bermuda, entendeu? Então, Brigando. foi muito ruim. Mas foi tudo Um culpa choque. do Otávio. Ó, Não, amo e vocês, eu desculpa fiquei. atrapalhar. Não, imagina, Fala, Maria, te fala amamos. mais. Um beijo. Não, mas fala Vai, mais. Daniel, O que você fala ia mais. falar? Fiquei Não, curiosa. é apenas que eu fiquei uns 10 minutos para entrar no restaurante sendo humilhado, cara. O cara falou: olha, desculpa, não tem nenhum Daniel aqui na lista da Maria. Aí eu E eu e o peguei Otávio Guedes e a identidade. Natuza berrando de alegria. A quadrilha, esperando. Otávio e Natuza chorando de rir. E eles estavam vendo de longe, eu não estava vendo. Chorando de rir da minha humilhação. É mole isso, cara. Eu não posso Eu ver amo vocês. Olha, Tanguy, a próxima vez eu te convido também para minha casa. Quem Por sabe favor. você retribui, né? Não como o Não, eu te Daniel, convido, né? Maria. Pode deixar. Tá bom, Em uma semana eu retribuo. Um beijo, meus amores. Fiquem com Tchau, Deus. Maria. Tchau, Valeu, beijo. Tchau. Gostei do efeito de luz aqui. Tanguy, depois Pronto. dessa Foi devidamente participação... humilhado, devidamente que isso, espinafrado num plantão. A pessoa vem aqui fazer um trabalho honesto, fazer um trabalho digno, né? Oferecer um podcast de qualidade. A pessoa pesquisa, passa horas pesquisando, lendo, se preparando para a live, para o podcast. Para ser julgado Resolve, dessa maneira. É julgado. É muito complicado, Difícil, Tanguy. complicado mesmo. Agora, fica aí. Vamos começar a gravar o podcast, Tanguy? Vamos começar, Daniel. Vamos começar. Gente, só para lembrar, tem selo à venda, tá? Os selos são a maneira que você tem de ajudar o Petit Jornal. Tem gente aí, tem uma galera que estou vendo aqui que é apoiadora. A gente agradece demais quem é apoiador. E tem outra maneira mais imediata e rápida de apoiar, que é exatamente comprando os selos aqui do Petit Jornal. Então, os selos estão à venda aqui. Lembrando, gente, os selos eles são a maneira que você tem de ajudar a continuidade do Petit Jornal. E uma notícia boa é que o Instagram não fica, pelo menos até agora, com nada, tá? Então, tudo que vocês comprarem de selos aqui é revertido para a gente. A gente agora vai começar a gravar o episódio que vai para o podcast, então a gente não vai mais falar sobre selo, tá? A gente vai parar de falar agora e a gente volta no final da gravação, tá? Então daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre selo, a gente volta para agradecer, para bater papo com vocês e tal. A gente fica mais um pouquinho depois da gravação aqui. Não é isso, Daniel? É isso. A gente vai ter vinheta no meio do negócio hoje, Daniel? Vai ter vinheta, então fica aqui o aviso. Nós teremos o melhor quadro desse Plantão Petit, que é Chasing Russian Oligarchs, né? Vinheta que foi produzida pelo nosso amigo Cristiano Botafogo, do Medo e Delírio em Brasília. Então nós temos agora um quadro fixo aqui no Plantão Petit para acompanhar a quantas anda a aventura dos oligarcas russos sendo perseguidos, esses rapazes injustiçados. E aí a gente vai falar sobre isso. Então tem um determinado momento que eu faço ali uma pequena interrupção de alguns segundos, é apenas para abrir espaço para a inserção dessa vinheta quando ela for para o podcast. Isso, vocês não vão ouvir, tá, gente? Então aqui na live não vai dar para ouvir. A pessoa fala assim, meu Deus, mas eu não ouvi nada, será que eu fiquei surdo? Não é isso, não se trata disso, tá? É porque na edição a gente vai colocar aqui, obviamente não tem como colocar. Beleza, Daniel, vamos lá, cara. Vou vamos lá, gravar gente. aqui. Vamos lá. Vamos embora. Gravando, foi.
Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro que tem sido diário entre esse que vos fala, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, para acompanhar o desenrolar da guerra entre Rússia e Ucrânia, desdobramentos na área política, desdobramentos na área militar e também na área econômica. 10º dia de conflito, Tanguy, estamos aqui em pleno sábado, hein? Olha lá, hein? Você falou que o conflito ia ser resolvido rápido, eu disse isso ontem. Repito, hoje estamos aqui em pleno sábado acompanhando o desenrolar dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo bem, Tanguy? Beleza, Daniel. Pois é, 10º dia de conflito. Mais uma vez, né, Daniel, como sempre, a gente vai datar o episódio, deixar bastante claro em que momento que a gente está gravando. Sábado, né, Daniel? Porra, a gente resolveu gravar um pouquinho mais cedo do que o normal, porque 10 horas de sábado, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Então a gente está gravando esse episódio aqui no dia 5 de março, sábado, precisamente agora, 19h30. Tá? Então, só para você saber, aconteceu alguma coisa às 21 horas. O Petit Jornal, né, o plantão do Petit Jornal, obviamente, não cobre esse momento, porque vai ser posterior à gravação desse episódio. Como sempre, Daniel, acho que vale a pena, né, a gente ter feito isso semanalmente, começar pela parte militar da coisa. Né? Então, o que tem acontecido em campo de batalha, como é que as coisas estão se desenrolando. E, Daniel, pelas informações que a gente tem, aqui sempre deixar claro, tá, gente? Essas informações não são 100% garantidas, confirmadas, né? Porque você tem um monte de narrativas diferentes, mas coisas que eu li, pelo menos em vários lugares diferentes, então que parecem fazer algum sentido, é que hoje foi um dia muito duro para a Força Aérea russa. Tá? Então, a Força Aérea Russa perdeu diversas aeronaves e helicópteros hoje. Foi um dia complicado. Lembrando que a fase na qual a guerra está, do ponto de vista militar, é exatamente um esforço por parte da Rússia de desarmar, né, principalmente a defesa antiaérea ucraniana. Né? A partir do momento que você desarma essa defesa antiaérea, a Rússia tem uma liberdade muito maior de fazer operações por terra, porque passa a ter uma cobertura aérea que passa ilesa, uma cobertura aérea sem grande disputa, né, pelo espaço aéreo. Então, hoje parece ter sido um dia complicado, sobretudo pelo fato de que a Força Aérea Russa, naturalmente, como você começa a ter já um cerco mais intenso sobre as cidades, começa a assumir riscos que no início da guerra naturalmente não estava assumindo. Né? Você começa a sobrevoar cidades, você começa a sobrevoar complexos militares, então diversas baixas para a Força Aérea Russa particularmente, o que sempre mexe muito, Daniel, com a moral das tropas defensoras. Né? Cada vez que você derruba um helicóptero, derruba um avião, derruba alguma coisa assim, você derruba um drone, por exemplo, que tem acontecido também, você naturalmente consegue reforçar muito o espírito de defesa. Olha, conseguimos, é um ganho, né? Uma vitória, por menor que seja. Isso aumenta que os ucranianos têm conseguido. O moral dos defensores de maneira muito significativa. Né? Muito Imagina, significativo. você ter a capacidade de derrubar aeronaves é algo que dá uma injeção de ânimo nessa luta dos ucranianos contra os russos. Perfeito. E outra informação importante do ponto de vista militar hoje, Daniel, é que os ucranianos comemoraram a retomada da cidade de Mykolaiv. Aí vocês lembram que a gente falou sobre Mykolaiv ontem? É uma cidade costeira, uma cidade portuária, que fica ali a oeste da Península da Crimeia. Né? Então, a gente comentou aqui que era a caminho da cidade de Odessa, né? Que é um outro ponto absolutamente estratégico para a Rússia. Nesse momento, se você pegar no mapinha aí, você vai encontrar Odessa lá no sul, né? Então ali na costa do Mar Negro, lá no oeste, né? Então na porção mais ocidental da Ucrânia. E os ucranianos comemoraram a retomada da cidade de Mykolaiv. Só para deixar claro, não houve em momento algum informação de que os russos tinham tomado completamente o controle da cidade de Mykolaiv. Então, nunca foi uma cidade realmente tomada pelos russos. Mas o fato é que os russos tinham conseguido fazer avanços sobre a cidade de Mykolaiv e aparentemente foram repelidos, portanto, né, voltaram para os arredores da cidade. Os ucranianos, portanto, comemoraram isso com uma vitória muito significativa. Mais uma informação não confirmada, tá, gente? Então, estou trazendo aqui porque isso pode vir a se confirmar ou pode nunca se confirmar. De qualquer maneira, dentro das narrativas aí, eu acho importante dizer. Segundo fontes, né, jornalísticas, a partir de documentos de inteligência, a Rússia teria enviado para Kiev 1.000 mercenários com o objetivo de capturar ou eliminar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Não duvido, mas não tem confirmação. Tá? Então isso aqui é algo a se ter em mente que é possível, de fato, que tenha sido feito, apesar da gente não ter garantido. Lembrando,
né? O mercenário é aquele que está disposto a assumir alguns riscos, né, que soldados normais não estão dispostos a assumir ou não têm preparo para tal. O militar, muitas vezes, é alguém que segue ordens, ele vai ocupar determinadas posições e tal, mas não necessariamente ele tem a capacidade de fazer, por exemplo, infiltração em algum lugar mais complicado. Teoricamente, né, mercenários muitas vezes têm esse treinamento. Então, outra informação importante. E outra coisa a ser levada em consideração é o clima do tempo mesmo na Ucrânia. Aparentemente, Daniel, muita neve ao longo dos próximos dias. Muito frio e muita neve na Ucrânia. Por que isso mexe com a situação militar? Porque neve, Daniel, a gente sabe que é lindo, né, quando cai. Ah, meu Deus, que coisa linda, Mas a neve depois caindo. derrete. Olha que Depois clima de derrete. Natal. Depois derrete e vira lama. Lama pesada. Então, quanto mais neva, mais lama. E isso, naturalmente, pode ser um problema grave para quem está tentando fazer uma incursão por terra. Então, o pessoal que está ouvindo a gente aí, que ouviu os últimos plantões, deve lembrar que tem uma coluna grande de veículos blindados e tal, russos, perto de Kiev. E está lá parado há 4 dias. As informações que passam, mais uma vez, não sei se dá para dar crédito 100%, mas é que estão sem combustível, muitos deles, e outros atolados, e que aparentemente essa demora ela pode se tornar um problema ainda mais grave daqui para frente por causa da neve, né? Então que pode impedir, pode dificultar um avanço por terra. Tá? Então, são as informações que a gente tem do front nesse momento, são elementos a serem considerados. O Putin, mais uma vez, deu uma declaração, a gente vai falar sobre esse discurso do Putin, né? Aliás, um discurso muito peculiar, né? Ao invés de ele fazer aquele discurso numa mesa com a bandeira da Rússia atrás, aquela cara de seriedade e tal, como ele fez nos dias anteriores, ele fez isso numa sala cheia de plantas, com várias mulheres que são das companhias aéreas, né? Então as aeromoças, né? As comissárias de bordo, vestidas do jeito que elas estão, né? Nas aeronaves, então muito bem vestidas, maquiadas e tal, e sempre com um sorriso nos lábios. Então passa uma certa tentativa do Putin de humanizar a situação e de forma muito delicada, né? Para deleite das moças que estavam ali ouvindo, num ambiente completamente controlado. Ele reiterou que tudo está acontecendo de acordo com o cronograma, de acordo com o que foi estabelecido pelo exército russo, e está tudo correndo dentro do controle. Mais uma vez, há dúvidas sobre isso, né? Ainda mais sobre o que pode vir pela frente, dadas as condições climáticas. Não decidem a guerra por si só, mas podem ser uma dificuldade a mais para os avanços do exército russo ao longo dos próximos dias. Eu quero falar um pouco sobre esse discurso do Vladimir Putin hoje. O discurso ele acabou acontecendo, Tanguy, no centro de treinamento da Aeroflot, que é justamente a principal companhia aérea da Rússia. E por isso você tinha ali um ambiente diferente, por isso ele estava cercado por várias comissárias. Isso me chamou a atenção, todas mulheres, né? O que tenta ali passar algumas mensagens que o Vladimir Putin acaba gostando de enviar. E ele destacou, em particular, que as sanções ocidentais são semelhantes à declaração de guerra. Uhum. Eu achei muito importante o semelhantes. Ele não disse que as sanções ocidentais são uma declaração de guerra. Ele diz que são semelhantes, o que sugere que as sanções econômicas são um elemento de grande preocupação. Ele já havia ontem pedido uma normalização das relações da Rússia com os seus vizinhos, dizendo que o conflito não é com esses vizinhos, e hoje ele volta falando que essas sanções econômicas acabam sendo semelhantes à declaração de uma guerra. Agora, um outro ponto no qual a gente se debruçou ontem, que foi a questão da zona de exclusão aérea sobre o território ucraniano, ele voltou a esse ponto hoje, dizendo, aí sim, qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia equivale a entrar no conflito. Aí você está declarando guerra a mim se você efetivamente fizer algum tipo de exclusão de zona aérea no território ucraniano. Independente da organização a qual o Estado pertença. Então, assim, não me interessa, mas foi a Estônia. E a Estônia resolveu apoiar uma zona de exclusão aérea. Mas a Estônia é da OTAN. Não importa, a Rússia vai considerar que a Estônia está declarando guerra contra a Rússia, o que pode sim ser considerado uma guerra contra a OTAN. O que é importante reparar aqui é que se isso eleva muito risco para a Rússia, porque se um país qualquer fizê-lo, a Rússia vai considerar que é uma guerra, o que pode escalar para uma guerra entre
a OTAN e a Rússia, isso também aumenta o nível de alerta, que é, galera, seguinte, segura a língua, porque a gente não pode ter motivo para tal agora. Então, não é para ninguém comentar sobre zona de exclusão aérea. Aliás, o próprio Zelensky, por exemplo, se encontrou... A gente vai voltar para o discurso do Putin ainda, mas só para abrir aqui uma janela, porque é sobre o assunto. O Zelensky se encontrou com cerca de 300 congressistas americanos, né? Então, entre senadores e deputados, exatamente para pedir não apenas dinheiro, armamento e tal, mas também a zona de exclusão aérea. Então, é algo que o Zelensky está pedindo desesperadamente, e o Putin está dizendo, se cair no canto do Zelensky, se cair no papo do Zelensky, o bicho vai pegar. E aí uma coisa que ele disse também, Daniel, o Putin, nesse mesmo discurso, é que agora estão falando sobre a zona de exclusão aérea pelo fato de que a Rússia está muito perto de cumprir o seu principal objetivo do momento, que é exatamente acabar, como eu já disse, com as defesas aéreas, que vários depósitos de armas estão sendo atingidos, foram atingidos, e que esse é um objetivo demorado. Mais uma vez, o recado que ele está passando é, gente, está demorando, porque é demorado mesmo. É um trabalho de encontrar agulha no palheiro. A gente vai encontrando, a gente vai desativando, a gente vai... Então agora eles estão desesperados pedindo uma zona de exclusão aérea exatamente para impedir que a Rússia consiga cumprir o seu objetivo, que é desarmar as defesas ucranianas de uma forma geral. Eu sei que você quer continuar falando sobre o Putin, daqui a pouco eu faço mais alguns comentários sobre o assunto. Eu quero explorar agora particularmente o fato desse pronunciamento ter acontecido no centro de treinamento da Aeroflot. Isso sugere, Tanguy, muito claramente que existe uma sanção em particular que está incomodando bastante o Putin, até porque ela acaba tendo uma série de desdobramentos do ponto de vista econômico. E essa sanção é o embargo às aeronaves russas, incluindo aeronaves civis, ao espaço aéreo ocidental, ao espaço aéreo da União Europeia. Há alguns dias, inclusive, o Putin ele retaliou, dizendo, olha, as aeronaves ocidentais também não podem passar no espaço aéreo russo. E, gente, isso tem um impacto do ponto de vista da malha viária das companhias, principalmente das companhias europeias, muito significativo. Imagina você não poder passar com a sua aeronave por cima do espaço aéreo russo, que é o maior país do planeta. É um país que vai lá dos países bálticos, quer dizer, tem fronteira com os países bálticos e tem fronteira com a Coreia do Norte. Quer dizer, é uma extensão territorial absolutamente impressionante. E o que acaba acontecendo é o seguinte, olha, você, Lufthansa, você, British Airways, quer ir para o Oriente? Amigo, passa pela África, passa pelo Oriente Médio, mas por aqui não vai passar não. Quer dizer, isso tem um impacto do ponto de vista logístico muito significativo. Então, é muito simbólico quando ele vai para o centro de treinamento da Aeroflot, quando ele se cerca de comissárias, como quem diz, olha, são essas moças que trabalham na Aeroflot, são essas moças que estão sendo impedidas de trabalhar por conta desses embargos dos países ocidentais. E, claro, quando você não tem malha aérea em circulação, isso atrapalha abastecimento, isso atrapalha fluxo de negócios, isso tem uma série de implicações. Então, quando a gente olha para esse embargo, particularmente do espaço aéreo, me parece algo que está particularmente incomodando Vladimir Putin, não é para menos, e claro que essa retaliação em relação às companhias ocidentais acaba sendo algo que também tem desdobramentos econômicos. Imagina você, gerente de uma companhia aérea que enfrentou até agora a pandemia da Covid-19, uma série de problemas no setor aéreo, você não pode mais passar por cima do espaço aéreo russo. Cara, isso tem implicações em termos de combustível, em termos de malha, em termos de timetable, né? Os horários dos voos, que são muito significativos, e essa tensão está crescendo bastante entre os dois lados desse conflito. E, Daniel, outros detalhes importantes sobre a fala do Putin, né? Uma que é bastante agressiva, né? Ele disse o seguinte, os líderes da Ucrânia precisam compreender que as suas ações podem levar ao fim da existência da Ucrânia como um Estado. Olha que frase forte, né? Assim, basicamente assim... não era isso que ele queria desde o início. Não era isso que ele queria desde o início. Exato. A Ucrânia pode sumir. E isso só depende de quem, Daniel? Do Zelensky. Tá? Dependendo do que o Zelensky pode fazer, eu posso ser obrigado a acabar com a Ucrânia
como um Estado, né? Não estou falando de Estado independente, estou falando como Estado, ponto. Não é, vai ser um Estado satélite. Não, pode deixar de existir como um Estado, né? Então, esse é um ponto importante. E, diga, Daniel, vai lá. Não, Tanguy, eu acho importante a gente destacar o seguinte. Então, quer dizer que o Putin está construindo a seguinte narrativa. Ele invade o território ucraniano, os ucranianos resistem à invasão, e essa resistência pode ser a causadora do desaparecimento da Ucrânia como um Estado. É isso. Né? Ao mesmo tempo em que ele coloca como exigência fundamental para negociar com os ucranianos que eles sejam desmilitarizados e, consequentemente, e também desnazificados. E destacando que essa desnazificação, da maneira como Putin coloca, é sinônimo de extirpar o nacionalismo ucraniano. Quer dizer, ele tenta associar o tempo todo o nacionalismo ucraniano ao nazismo. Então, desnazificar significa eliminar o nacionalismo ucraniano. Me parece que ele está subindo o tom contra a Ucrânia. E isso é algo que chama bastante atenção. Se é que dá para subir mais depois de invadir o território, né? Pois é. E outra coisa, isso é curiosíssimo, né? Eu falei ontem que a Duma, né, a Câmara Baixa russa, baixou uma lei que prevê até 15 anos de prisão para quem falar os termos de guerra ou invasão. Não pode, né? É uma operação militar especial. E o Putin usou isso para dizer hoje que na Rússia não vai ter lei marcial, Daniel, porque lei marcial é para caso de guerra. Se não tem guerra, não tem lei marcial. Tá? Então ele tenta manter uma coerência, né, com a lógica de que se não tem guerra, não tem lei marcial. Então na Rússia não haverá lei marcial. Tá? Então esse é um ponto, né, que chamou bastante atenção no discurso do Putin também. Mais um tema, né, que marcou o dia de hoje foi que ontem, né, então na quinta-feira, a gente teve o segundo encontro entre negociadores, né, da Rússia e da Ucrânia para tentar encontrar, enfim, algum tipo de solução para o conflito, para manter a negociação pelo menos aberta, e foram definidos, portanto, corredores humanitários. Então, particularmente na cidade de Mariupol, que é uma cidade que está cercada pelas tropas russas, haveria um cessar-fogo de 5 horas, ao longo dos quais a população civil poderia sair para evitar danos civis maiores. Segundo a Ucrânia, esse tempo não foi respeitado. Então, o cessar-fogo não foi cumprido pelas forças russas, que mantiveram bombardeios. Então, essa é uma acusação que também pesa bastante contra a Rússia. Mais uma vez, é uma acusação que vem da Ucrânia. Há imagens, naturalmente, que mostram bombardeios, só que é muito difícil da gente constatar em que momento que aqueles bombardeios aconteceram. Mas os relatos que nós temos de lá é que, de fato, a Rússia não cumpriu o cessar-fogo. Né? Então, os refugiados estão tentando sair da cidade, muitos deles acabam voltando, né? Chegam, né, na rua ou em algum local para tentar escoar a cidade e acabam tendo que voltar para bunker, acabam tendo que voltar para o local de onde estavam escondidos, basicamente porque os bombardeios continuaram. Temas econômicos aí, Daniel, puxa algum aí que você acha importante. Pois é, temos aqui vários anúncios que foram feitos ao longo do dia de hoje. Um deles foi a Samsung, que anunciou a suspensão das remessas de produtos para a Rússia. A Apple já tinha feito o mesmo anúncio há poucos dias. Você teve empresas como a Zara, que anunciou que vai fechar as mais de 300 lojas existentes na Rússia, e por tempo indeterminado. Puma e PayPal também informaram a interrupção de suas atividades no país. Prada anunciou que vai que vai paralisar as operações na Rússia, seguindo aí os passos de algumas de suas concorrentes, como é o caso da Chanel, Hermès e Louis Vuitton. Lembrando que o mercado de luxo é muito forte na Rússia, por aspectos sobre os quais a gente tem se debruçado. Então, no final das contas, são coisas que chamam a atenção. E ontem nós falamos sobre o canal do YouTube da Nastia, que é uma menina russa, que é um fenômeno no YouTube, que tem mais de 80 milhões de seguidores. E eu fui atrás de informações sobre a Nastia, Tanguy. Você me apresentou ela no plantão de ontem e verifiquei que a Nastia continua no ar, postando seus vídeos, monetizada. Nada mudou em relação à Nastia, por uma razão simples. A Nastia já mora há algum tempo nos Estados Unidos. Ela Minha está filha vai ficar feliz. Ela está radicada nos Dora Estados ficará Unidos. aliviada que a Nastia segue existindo. Pois é, então a Nastia não vai ser sancionada justamente porque não está mais dentro do território russo. Ela foi lá para os Estados Unidos com a família e continua sendo aí um enorme fenômeno do ponto de vista
do ponto de vista digital. E, Tanguy, chegou a hora daquele que é o nosso quadro favorito aqui no Plantão Petit, o quadro que fala um pouco sobre os dias difíceis, digamos assim, que os oligarcas russos têm enfrentado ao longo desse conflito. Temos até a nossa vinheta desenvolvida generosamente pelo nosso amigo Cristiano Botafogo, do Medo e Delírio em Brasília. Então, solta a vinheta. Voltando, Tanguy. Não, voltando não. O que é? Não tem pera voltando? aí. Eu nem comecei ainda. Não, mas eu que vou começar. Eu tenho uma pergunta muito séria para te fazer. Faça. Que não foi combinado, nem nada, porque eu quero saber como é que você vai reagir a isso, sendo você o representante de Portugal nessa live. Você discorda disso? Não discordo. Não discordo. Eu fiquei sabendo de uma denúncia que Abramovich, parça do Putin, dono do Chelsea, à venda, diga-se de passagem, possui cidadania portuguesa desde o ano passado e que o Estado português está questionando se a aquisição, né, se a obtenção da naturalização portuguesa por parte de Abramovich não teria sido ilegal. Né? O inquérito, portanto, sobre a ilegalidade diz respeito ao uso de uma lei, né, que é o fato de que judeus sefaraditas, né, que são judeus ali da Península Ibérica, que saíram da Península Ibérica no século XV, né, se beneficiam de uma lei, naturalmente os descendentes se beneficiam de uma lei para conseguir a naturalização. O Abramovich teria sido beneficiado por essa lei, mas há questionamentos atualmente, óbvio, né, no meio dessa história toda, foram atrás de absolutamente tudo, qualquer agora multa de trânsito, o pessoal vai atrás e disseram que talvez a lei não tenha sido empregada de forma correta. Eu queria que você comentasse sobre o fato de que o Abramovich ele é, na prática, um conterrâneo seu. Tanguy, o Abramovich ele é judeu, descendente dos judeus sefardistas, consequentemente, ele tem direito à nacionalidade portuguesa. A legislação diz isso. Ele apresentou a documentação correta? Não apresentou? O inquérito vai avaliar. Então, estamos aqui em compasso de espera, aguardando maiores informações para que haja aí um pronunciamento do Petit Jornal em relação a essa complexa questão. Então, tergiversou, né? Então, tudo bem. Vamos deixar essa daí para o Daniel, né, depois responder o que Abramovich estava fazendo em Portugal. Toca o barco aí, Daniel. Conta mais aí sobre o seu sadismo diante dos pobres oligarcas russos. Aliás, Tanguy, só registrando aqui que o Abramovich ele não está sancionado no Reino Unido, não. Pelo menos até agora. Né? O próprio Chelsea, que ele colocou à venda, não foi congelado. Né? Ele foi convidado, digamos assim, pelo governo britânico. Sei lá, Abramovich, acho que seria de bom tom o senhor estar vendendo o Chelsea para alguém. Afinal, dá muita visibilidade, é muito chato. Se você continuar com o Chelsea, eu vou ser muito pressionado a sancionar você e os seus camaradas, os seus amigos oligarcas russos. Então, por favor, venda o Chelsea para que você possa sair do noticiário. Compra um clube da quarta divisão. Quarta divisão. É pronto, isso. Você brinca não chama lá, atenção, faz contratação. Sabe? O campeão mundial não dá, né, cara? Não, até porque o Reino Unido, Daniel, ele é muito cioso, né, com relação a quem vai comprar. Né? Por exemplo, o Newcastle, né, foi comprado pela Arábia Saudita, mas aí tudo bem, porque a Arábia Saudita não causa esse tipo de constrangimento, não é mesmo? A Arábia Saudita cumpre direitos humanos, tudo direitinho, aí não tem problema. Né? Mas agora, o Abramovich e o Chelsea pega a mão pra gente. Né? Então, a postura sempre coerente do Reino Unido diante do assunto. Aliás, hoje, continuando, temos vários elementos aqui ainda para destacar. Hoje você tinha no elegante bairro de Kensington, em Londres, que é o bairro conhecido por ser o bairro dos oligarcas russos, você tinha um homem, e essa foto me chamou muito a atenção, que foi divulgada na internet, um homem numa escada removendo a palavra russo de um salão de cabeleireiros chamado Russian Hair. E ele estava tirando o Russian. Então o nome agora é só Hair. Não. Na realidade era Russian Hair Extensions e agora vai ser apenas Hair Extensions. Eu achei isso relativamente simbólico, de um certo constrangimento, digamos assim, de estar associado aos russos, ainda mais num bairro de Londres, de Londongrado, né, onde você tem essa quantidade tão significativa de oligarcas russos. Uma outra notícia que me chamou a atenção foi o vice-primeiro-ministro do Reino Unido, né, o Dominic Raab,
que apoiou a proposta de usar propriedades confiscadas de oligarcas russos para hospedar refugiados ucranianos. Lembra que nós destacamos ontem que o Reino Unido tem estado meio lá, meio cá, e existe aí uma tentativa por parte dos britânicos de dizer, olha, não, somos aqui Ferrabras, a gente está aí perseguindo esses oligarcas russos de maneira significativa. Outra notícia que foi apresentada e circulou no dia de hoje, o governo italiano, a Itália apareceu, o governo italiano anunciou neste sábado que congelou os ativos dos oligarcas russos no país, avaliados em algo em torno de 140 milhões de euros, o que incluiu iates. Veja bem, a Itália está trabalhando. Estamos aqui para capturar esse patrimônio dos oligarcas russos. Pois é, Tanguy, continuam esses rapazes, oligarcas russos, amigos do Putin, vivendo dias difíceis. Vejo você. Beleza, Daniel. Mais uma pauta importante aqui, né, com relação a esse conflito tenso. A Transnistria pediu o reconhecimento da sua independência. A gente vai ter que mostrar aqui o que é Transnistria, né? A Transnistria, Daniel, é uma parte da Moldávia. A Moldávia, quem não tem uma mapinha da Europa na cabeça aí, fica ali no sudoeste da Ucrânia, né? Então, um país independente, né? Era parte da União Soviética também, fica no sudoeste da Ucrânia. E a Transnistria é um pedaço da Moldávia, ou seja, reconhecido internacionalmente como Moldávia, mas que desde 1990, ou seja, de antes do fim da União Soviética, né, a gente tem a presença de soldados, à época soviéticos, atualmente russos. Então, na prática, é como se fosse, né, aquelas áreas lá da Geórgia, né, a Abkházia ou a Ossétia do Sul. É parte da Moldávia, mas é assim, relativamente independente e mantido pelo governo russo. O que é uma grande preocupação para a Ucrânia, pelo fato de que são soldados russos numa área que é muito sensível para a Ucrânia. Fica ali, mais uma vez, a sudoeste da Ucrânia. Então, a Moldávia, na prática, ela não manda na Transnistria. Ela não tem jurisdição prática na Transnistria. E a Transnistria, agora, no meio dessa bagunça toda, resolveu mandar um zap para Moscou e falar assim, vem cá, vocês reconheceram aí Abkházia, Ossétia do Sul, República Popular de Luhansk, República Popular de Donetsk. Porra, não custa nada. Uma canetada. Custa, ninguém vai nem reparar. No meio dessa bagunça toda, e vai passar batido. O pessoal lá do plantão do Petit vai comentar rapidinho, porra, ali no finalzinho já do episódio e tal. Transnistria reconhecida como independente. Então tá aí. Lembrando que isso coincide, a gente comentou isso alguns dias atrás, com a visita do Antony Blinken à Moldávia. Né? O que o Antony Blinken, o secretário de Estado americano, o equivalente ao ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, foi fazer na Moldávia? Exatamente, fala assim, Moldávia, você segura as pontas aí, hein? Você, porra, tá fechado com a gente, a Transnistria aí, a gente sabe que o bagulho é doido, mas você segura aí porque você tá com a gente. Agora, Tanguy, é importante destacar que a Moldávia ela tem uma história bastante peculiar. A Moldávia tem uma população romena extremamente expressiva. A Moldávia fica ali justamente entre Ucrânia e Romênia. E existe, dentro do seu histórico, essa anexação que foi feita pela União Soviética na prática de territórios romenos, de pedaços ali que foram da Romênia há algumas décadas atrás. Ou seja, é um país, no mínimo, instável do ponto de vista étnico e do ponto de vista histórico. Então, me chama a atenção essa tendência de desestabilizar a Moldávia dentro desse contexto tão peculiar que a gente está vivendo nesse ano de 2022. E você, Daniel, conhece alguém cuja ascendência vem da Moldávia? Conheço. A jornalista da Globo News, Leila Sterenberg, né? Olha aí, é verdade. Tem os seus antepassados oriundos exatamente da Moldávia, né? Então deve ter uma população de mais ou menos umas 7 para 8 pessoas. Né? Uma delas, né, deve ser tataravô da Leila Sterenberg, né? Deve ser o primo de 8º grau da Leila Sterenberg. Aliás, uma das pessoas mais cultas que eu conheço aqui, sem nenhuma ironia, mais pura verdade, uma pessoa inacreditável. E quem foi para a Rússia também, Daniel, foi o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett. Foi para Moscou para conversar com o Putin, passou 3 horas conversando com o Putin. Tô achando que essas conversas com o Putin estão demorando, hein, Daniel? Um negócio meio... Porra, o Macron falou 1h30 com o Putin. O Putin tá ocioso, cara. O Putin tá precisando, tá com tempo, tá querendo conversar com as pessoas. Ele tá sem serviço, digamos assim, ao longo dos últimos dias.
Lembrando sempre que não é uma surpresa o diálogo entre Rússia e Israel. A proximidade entre Rússia e Israel é muito grande. Quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe que o russo é uma língua normal no território israelense. Existe uma conexão histórica, uma conexão social, uma conexão econômica muito forte entre os dois países e não é de hoje. Pois é. E o que me chamou a atenção, na verdade, foi que, em primeiro lugar, o Naftali Bennett foi para Israel, foi para a Rússia, perdão, no Shabat, né? Então, exatamente aquele momento que vai entre sexta e sábado, né? Que, segundo a religião judaica, você não deve viajar, né? E ele é um cara que observa realmente, né, os ritos judaicos, e mesmo assim ele viajou porque há uma exceção, que olha, no Shabat você pode viajar se vidas humanas estiverem em risco, né? Se for para tentar salvar vidas humanas, está permitido, isso não configura, portanto, um desvio, né, do rito judaico. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, o Naftali Bennett fez questão de dizer que a sua ida a Moscou estava em plena coordenação com Estados Unidos, França e Alemanha, e acrescentou, não apenas em coordenação com os três países, mas com a bênção dos Estados Unidos. Tá? Então não é que eu estou vindo aqui rebeldemente, não. Eu estou vindo aqui meio que em contato direto com os caras, e os Estados Unidos deram a bênção para a visita do primeiro-ministro israelense Naftali Bennett a Moscou. Israel, desde o início dessa crise, Daniel, tem tentado manter uma relação muito boa, muito aberta com os dois lados, tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. E o Zelensky, mais de uma vez, pediu para que Israel, na figura ou do Naftali Bennett ou do ex-primeiro-ministro, né, o Benjamin Netanyahu, assumisse essa função de fazer a mediação, né, de estabelecer ali um meio de campo, um contato entre Rússia e Ucrânia. A Rússia nunca aceitou, mas, de qualquer maneira, né, o Naftali Bennett, indo para lá, tem exatamente por objetivo, de repente, tentar entabular um contato. Não houve informações sobre o resultado da conversa, então a gente, de fato, não tem nem como especular, mas o fato é que essa visita chama atenção também. E outra pessoa que foi para lá para perto, né, não foi para a Ucrânia, porque senão podia dar caô, podia dar problema, foi o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Ele, na prática, ele esteve na Polônia. Óbvio que o Blinken, uma altura dessa, não vai se arriscar de ir para a Ucrânia, porque isso naturalmente seria visto pela Rússia como, olha, o secretário de Estado americano está entrando em território ucraniano, eu posso considerar que assim, alguma coisa a mais está acontecendo. Então, ele esteve na fronteira entre Polônia e Ucrânia, tá? Somente do lado polonês, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, foi encontrá-lo na Polônia. Cruzou a fronteira e foi encontrá-lo na Polônia. Inclusive, disse que ele era muito bem-vindo praticamente à Ucrânia. Não entrou na Ucrânia, mas praticamente, né? Assim, uma questão de alguns quilômetros aí, poderia estar na Ucrânia. Foi exatamente para tentar articular como é que ia ser a ajuda. Assim, qual é a ajuda que os Estados Unidos podem oferecer para a Ucrânia numa situação como essa. E um último detalhezinho aqui, Daniel, última pauta minha, eu acho que você tem outras pautas aí que pode ser importante, mas eu comentei nos últimos dias que tanto Cuba quanto a Venezuela estavam silentes, não estavam comentando muita coisa sobre o assunto. Pois bem, o Maduro, depois de dizer que podia tranquilamente, sem problema nenhum, vender petróleo, principalmente para os Estados Unidos, para manter o preço controlado, declarou finalmente todo o apoio a Vladimir Putin. E Cuba também. Cuba criticou o expansionismo Levou um da puxão OTAN. de orelha, é isso? Levou um puxão de orelha. Possível. Talvez o Sergei Lavrov tenha até mandado um emoji. Mandou um emoji, uma faquinha. Emoji irritado, né? Aquele emoji irritado então, acompanhado de uma faquinha. Qualquer coisa, né, André? Se você tiver mandado um ponto, eu acho que dá para entender o que é. Mandou um ponto lá e enviou pelo Telegram, né? Que não vai ficar usando o WhatsApp também, que não é disso. O Maduro olhou e falou: ih, rapaz, é uma chamada. Fui longe demais, fui longe demais. E Cuba também, né? Cuba não apoiou diretamente o Putin, né, de forma aberta e tal, mas criticou o expansionismo da OTAN e basicamente diz, olha, a OTAN está se expandindo aí, né? Quem fala o que quer ouve o que não quer, então temos uma consequência, né, para as ações da OTAN também. Eu queria apenas acrescentar aqui o outro grande aliado da Rússia, que é a China, que segue na sua postura, digamos assim, de ambiguidade, né? Você observa, inclusive, na própria mídia chinesa, a utilização da palavra guerra,
você observa na mídia chinesa um tom um pouco mais independente, digamos assim, da agenda russa nesse momento. A gente tem explorado esse aspecto aqui no Petit Jornal ao longo dos últimos encontros. A China está ali jogando parada, né? Jogando parada. Olha, sou aliada da Rússia, mas ao mesmo tempo não quero me indispor com os ocidentais. Posso até dialogar com a Ucrânia, dialogou com a Ucrânia ao longo dessa semana. Então, continua muito consistente essa postura chinesa de tentar aguardar, ver o que vai acontecer, esperar, sem nenhum tipo de afobação, para que os interesses chineses possam ser preservados da melhor maneira possível. Ao contrário de Cuba ou da Venezuela, que precisam, em algum grau, mostrar ali um alinhamento mais explícito, digamos assim, aos russos, os chineses não têm essa necessidade, podem demonstrar o seu apoio, mas sem demonstrar qualquer tipo de hostilidade em relação ao Ocidente, com os quais eles querem manter ótimas relações, particularmente do ponto de vista econômico. Perfeito. Maravilha, Daniel. Eu não sei se tem mais alguma pauta aí, minhas pautas zeraram aqui. Não, mais uma vez, no 10º dia, tem cheio, né, igual os outros, então não é que conforme o tempo vai passando, as informações vão rareando, não. Eles continuam tendo bastante informação. Pessoal, queria agradecer aqui mais uma vez os nossos apoiadores, né, a galera que chega junto com a gente, pessoal que acompanha o Petit Jornal cotidianamente, indica o Petit Jornal para as outras pessoas. Isso aí assim, é imprescindível para a gente só consegue fazer o que a gente faz porque a gente é indicado, a gente é bem recomendado, o pessoal tem tido um carinho muito grande com a gente, então é muito, é uma recompensa muito grande para a gente pelo trabalho que a gente tem feito ao longo dos últimos 5 anos e tanto, né? Quase 6 anos, mas agora nesses plantões todos, né? Tem dado realmente bastante trabalho, mas em especial os apoiadores, a galera que chega junto com a gente. Lembrando, são os nossos financiadores, assim, a galera que banca realmente o Petit Jornal. A gente só consegue fazer isso por causa dos nossos apoiadores. Então, muito obrigado para quem é apoiador. Se você não é apoiador ainda, acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br. Tem uma abinha lá chamada Apoie o Petit. Por lá, você pode dar o apoio da maneira que você preferir. Tem várias maneiras de apoiar. Você pode se tornar um apoiador recorrente, pode mandar um Pix, pode mandar um PicPay, pode apoiar do Brasil, pode apoiar do exterior. Tem várias maneiras de fazer isso. Fique à vontade, tá? Entra lá, torne-se apoiador do Petit Jornal e ajude, portanto, o Petit a se manter com uma postura independente, um podcast independente que a gente faz aqui há tanto tempo, com tanto carinho, né, e com muita dedicação. Fica também o convite para o pessoal assistir a aula gratuita que eu e Tanguy produzimos essa semana. Ela aconteceu ao vivo na última quinta-feira, 3 de março. Ela está disponível lá no YouTube do Petit Jornal. Então, quem quiser dar uma olhadinha, foi uma aula um pouco mais longa, mais estruturada, mostrando aspectos históricos, religiosos, culturais, econômicos desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E, por último, fica o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, que é o petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy oferecemos aulas de aprofundamento. O Petit Cursos funciona no sistema de streaming, então a pessoa, quando ela assina, tem acesso a toda a biblioteca de conteúdos que foram produzidos ao longo dos últimos 2 anos. Então tem cursos sobre Rússia, sobre Alemanha, sobre Turquia, sobre Oriente Médio, sobre tecnologia e o impacto sobre a dinâmica internacional. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal por lá. E terça-feira tem curso novo, né? Terça-feira a gente começa um curso falando sobre o dinheiro no século XXI. Como é que o seu dinheiro mudou. Quando você era criança, você comprava figurinha com um tipo de dinheiro. Hoje, quando você vai pagar suas contas, você paga de uma forma completamente diferente. A tendência é que essas mudanças continuem também. Então, a gente vai ter mais 4 aulas falando sobre o dinheiro no século XXI. Fica disponível, portanto, para todo mundo que é assinante do streaming do Petit Jornal, www.petitcursos.com.br. Não é isso, Daniel? É isso, por hoje é só. Não, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Abraço, gente. Valeu, tchau, tchau. Pronto, encerramos aqui mais uma gravação. Oi, isso, agora estamos aqui mais à vontade para conversar com o pessoal que está aqui na nossa live. O pessoal está desesperado porque quem está com o iOS aí não está aparecendo o selo. Gente, aí realmente é bug do Instagram. Eu não sei realmente como resolver. Uma pena. Para a gente aqui está aparecendo que tem gente comprando, né? Tem gente que consegue comprar os selos,
mas aparentemente a pessoa está usando Android, tá? Tava funcionando normal, né? Até anteontem. Ontem algumas pessoas já reclamaram, né, Daniel? É Que não estava verdade, ontem funcionando e algumas tal. pessoas já estavam reclamando já. Agora, tem acontecido, né? O Daniel, por exemplo, não consegue ativar selo já tem o quê? 2 meses, né? Tem 2 meses. Basta ver que sempre quem puxa a live sou eu, antes a gente alternava, né? Uma vez era eu, uma vez era ele. E atualmente só eu tô conseguindo puxar selo, o Daniel não. Então, assim, sei lá o que pode acontecer. Assim, o que Para tá mim, acontecendo Tang, isso? nos últimos 2 dias, antigamente, quando o pessoal comprava selos, aparecia para mim também. Atualmente não aparece. Não aparece. Pois é. Então tá cheio de bug. Para mim, tá não aparecendo aqui, ó, aparece. 19 pessoas compraram selo, por exemplo. Tá aparecendo aqui que 19 pessoas compraram selo. Talvez a gente tenha sendo sancionado também, Daniel. Será que a Apple Será? sancionou o Petit Jornal? Será, cara? Eu Pô, não mas nem duvido. oligarca, a gente não é nem oligarca nem russo, né? Então não sei qual seria o motivo pra gente estar Você não é sofrendo com isso. oligarca? Eu não sei se você é Eu não sou, oligarca, não, Tang. Daniel. Você não Não, é não sou, não. oligarca? Não. Não, Se a não, gente, não. Eu tô pensando aqui, acho que não. se eu investigar direitinho a tua vida, eu não vou encontrar um patrimônio bilionário, não, cara. Porra, depende da moeda. Depende da moeda. Dependendo da moeda, pode ser que eu tenha alguns bilhões aí, tá? Mas, assim, tem que ser uma moeda muito fodida para ser oligarca, viu, Daniel? Para ter, Entendi. congelou 22 bilhões aí. Aí não sei qual é a Entendi. moeda que eu poderia ter 22 Olha bilhões de que eu qualquer vou, moeda aí. eu vou achar aí patrimônio aí teu aí, hein? Se eu investigar Vai sim. direitinho, ativos, Procura. patrimônio. Vou Eu tenho procurar, hein? um gato sem vergonha, fedorento aqui em São Mesa, tem uma filha que dá mais despesa que qualquer outra coisa, Não, filho é mas tá VPL, vacinada. filho é VPL negativo. VPL Pois é. negativo. Falou Mas tá presidente líquido vacinada. negativo. 2 doses de vacinada. vacina, Isso tomou vacina valoriza. hoje, Isso valoriza. valoriza. Então, educada, Ah, legal. é, Fala francês, ela? fala Já tá falando francês, Olha, fala português bem também. coisa boa. Canta inglês. Então, por exemplo, ela ouve uma Lady Gaga, já canta. Então, assim, Rapaz, continua negativo? Continua, mas já dá uma aliviada aí isso no cenário. tudo, cara, é por causa da. Ela se inspira no padrinho. Eu tenho certeza disso. No Padrinho? Será que é O padrinho isso? dela, eu acho Pode que ela ser. a Pode inspira. O padrinho fala francês também, não fala? Não fala. O padrinho Tá. não fala francês, mas aí o fato dele não falar francês é uma inspiração para ela falar francês. Para falar, para ela não ser igual o padrinho. Entendi, Exatamente. é uma inspiração negativa. É isso. Faz sentido. Então, Eu acho falo que é todo dia, importante. Dora, estuda para você não ficar igual a ele. Ela fala assim, pai, sim, porra, vou Tá procurar vendo? aqui. Olha aí. É verdade. Não, tem razão, nunca tinha pensado por esse lado. É verdade mesmo. Tá legal. É verdade. Bom, Pessoal do Android, tá? Quem quiser comprar selo aí, fica à vontade, né? Comprem selos para ajudar o Petit Jornal. Quem é do iOS, www.petitjornal.com.br, pode fazer o Pixão por lá, da maneira que vocês bem entenderem. Mas mais importante que isso, gente, é ouvir o Petit Jornal, é indicar o Petit Jornal, recomendar o Petit Jornal, faz uma diferença enorme pra gente. Queria agradecer, 10º dia, e assim, a audiência tem sido muito boa, muito fiel aqui. Então, muito obrigado para todo mundo que está aí. Maravilha. Gente, Beleza. um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.